Joabe tem pregado no livro de Atos, e esse é um livro muito bom. Todo cristão deveria ler esse livro pelo menos uma vez a cada ano. Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que poderia ser dito Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja. E nós vemos como a igreja começa. Semana passada, no capítulo 4, Joabe mostrou um pouco, e se você leu o capítulo 4, você viu uma igreja viva, você viu uma igreja operosa, você viu uma igreja onde Deus realizava milagres. E o capítulo final, ou melhor, o final desse capítulo 4, mostra uma igreja que vive em unidade. Uma igreja que se importa uns com os outros, a ponto de pessoas venderem os seus bens para cuidar dos necessitados. Talvez, quando lemos essa parte ali, nós olhamos e pensamos, será que hoje é possível viver isso? Será que dá para vivermos essa unidade e esse amor? Com certeza é possível. Talvez olhando para esses capítulos anteriores, talvez você olhe e diga assim, é uma igreja perfeita. Aquela igreja, quando começa a sua caminhada, era uma igreja perfeita. Que igreja maravilhosa! Não havia entre eles necessitado algum. E aí a gente chega no capítulo 5. E o capítulo 5 vai mostrar exatamente o contrário, de que não era uma igreja perfeita. A Bíblia é o único livro que mostra os erros, fraquezas, defeitos dos seus heróis. Essa história poderia não ser colocada na Bíblia, porque mostra uma passagem muito triste da igreja, de 2 membros da igreja, mas está aqui, para que nós possamos ver a realidade da igreja. Era uma igreja operosa, era uma igreja viva, era uma igreja onde Deus agia, mas era uma igreja com pessoas imperfeitas. Era uma igreja com cristãos imperfeitos. E isso, queridos, traz para nós um certo pensamento de ânimo e de tranquilidade. Porque às vezes, quando nós olhamos para as nossas igrejas, quando nós olhamos para nós mesmos, vemos as nossas imperfeições, talvez pensamos, será que somos de fato salvos? Será? Poxa, mas aqui na igreja aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando a gente olha aqui para Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, nós vemos então uma igreja que tinha as suas dificuldades, tinha os seus problemas. Jesus, quando veio aqui, e se você olhar em Mateus capítulo 15, Jesus ele vai falar sobre algo que Isaías havia profetizado. Está em Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Hipócritas, falsos, fingidos, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por várias vezes, Jesus dirigiu-se aos líderes religiosos daquela época, chamando-os de hipócritas, de falsos, de fingidos, que mostravam uma coisa que não era verdade. E às vezes isso acontece no meio de uma igreja. No meio de uma comunidade religiosa é muito fácil nós olharmos para algumas pessoas e ela faz uma doação, todo mundo diz, que pessoa especial, que pessoa generosa, e todos aplaudem aquela pessoa como sendo melhor do que as outras. Quando uma pessoa é uma pessoa que passa a madrugada em oração, que se dedica a essa prática que é tão importante, logo alguém aplaude e diz, olha que pessoa espiritual. É fácil, nos dias de hoje, enganar, viver essa hipocrisia.
que Jesus inclusive disse que era o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Jesus disse que muitos daqueles pareciam sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro havia morte e podridão. A mentira, ela encontrou lugar no coração e no palco da adoração, produzindo assim adoradores mentirosos. Adoradores mentirosos. É o que nós vamos ver nessa noite. Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, é o nosso texto base. E aí, crianças, tá aí, qual é o texto base? Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, é o texto base para esta reflexão nossa. Abra sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, livro de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E diz assim: havia, porém, já vamos dar uma pausa aqui. Esse porém é muito importante. Já disse isso aqui. Toda vez que você vê porém, pois, portanto, aquilo que vai ser dito para frente tem relação com aquilo que foi dito anteriormente. Então havia, porém, nós temos que parar e voltar. O que é que foi dito antes? Foi dito dessa igreja onde os membros vendiam as propriedades para que o valor fosse repartido segundo a necessidade de todos. E aí o capítulo 4 termina falando sobre um membro, sobre um irmão. Quem era? Me ajuda aí. Barnabé. Barnabé. E Barnabé tinha feito o quê, irmãos? O que o Barnabé tinha feito? Que Lucas menciona aí em Atos. Ele vendeu uma propriedade, vendeu um lote, vendeu uma casa, vendeu alguma coisa lá, e ele pegou o produto da venda e fez o quê? Levou aos apóstolos para que fosse distribuído de acordo com a necessidade de todos. Imagina, gente, de repente, Michael vende lá um terreno e aí ele traz todo o valor e diz: olha, eu quero ofertar para que a igreja possa abençoar os necessitados. Com certeza o nosso olhar vai dizer: caramba, que coração do Michael. Que homem especial, que homem espiritual. E foi isso que deve ter acontecido lá na igreja. E aí Ananias e Safira olham isso também. Veem aquele ato e viu a reação dos irmãos, que aplaudiram, que disseram: que homem especial é esse? E esse, porém, está então dizendo: olha, teve Barnabé que fez isso. Havia, porém, um homem chamado Ananias. Provavelmente, esse nome significava: o Senhor é gracioso. Olha que coisa. O Senhor é gracioso. Um homem que provavelmente foi alvo da graça de Deus na sua vida, agora parece ter uma outra atitude. Que com a sua esposa, Safira, vendeu uma propriedade, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da sua esposa. Afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Outra pausa. Ele vendeu ali o terreno por 100 mil reais. E aí, quando ele vê aqueles 100 mil reais, ele diz: opa, 100 mil reais para a igreja? Eu acho que é muita coisa, hein? Eu poderia pagar algumas dívidas, eu poderia trocar o carro. Poxa, 100 mil? Mulher, lembra aquele vestido que você estava querendo tanto? Com esse dinheiro, eu acho que dá para a gente comprar. Sabe aquela joia que você queria? Talvez com esse dinheiro a gente poderia comprar. Vamos fazer o seguinte: imagina 70 mil. É um bom valor de oferta. Então vamos falar que nós vendemos por 70 mil.
para todo mundo pensar que nós fizemos igual o irmão Barnabé. Ok? E ela pensou na joia, pensou o vestido, e aí disse, ok, amor, então vamos combinar isso, que vendemos por 70 mil. Ananias pega, então, aquele valor e leva até a igreja. E chega para Pedro e leva esse dinheiro. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Em algumas versões, como pôde fazer tamanho mal? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Vimos aqui, crianças, irmãos, 3 personagens principais apareceram aqui já. Primeiro, Ananias, depois a sua esposa, Safira, e o apóstolo Pedro. Os 3 estão nessa história. Ananias chega então perante Pedro, querendo mostrar que ele era um bom homem, de coração grande. Só que enquanto Ananias e Safira estavam tramando, o Espírito Santo estava revelando o que eles estavam tramando para Pedro. Quando Ananias chega, Pedro já vai direto ao ponto e diz, por que é que você deixou Satanás encher o seu coração? Ele estava sendo movido, ele estava sendo conduzido, aquela ação era fruto do que o diabo estava colocando na mente de Ananias e de Safira. E tem algo interessante aqui. Pedro pergunta, por que você deixou Satanás encher o seu coração? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes, queridos, não estamos atentos a isso. E deixamos que ele encha o nosso coração. E olha que o pecado não era dar os 70 mil, ele poderia dar até só 50 mil. Na verdade, o pecado dele foi a mentira. Ele quis mostrar uma coisa que não era verdadeira. E olha que tolice, queridos, que tolice daquele casal, de achar que era possível mentir ao Espírito Santo, ou seja, mentir para o próprio Deus. E às vezes nós também somos tão tolos, achando que podemos esconder de Deus. É muito fácil esconder as coisas do seu pastor, dos irmãos da sua igreja, mas será que é possível de Deus? Ananias e Safira tramaram no oculto, mas o Senhor estava lá e revelou para Pedro. No momento que Ananias ouve essas palavras, ele cai no chão e ele morre. O juízo de Deus alcança a vida de Ananias. Lucas não fala aqui para nós como foi isso, mas é fato que foi o juízo de Deus. Deus agiu ali. E o texto continua, um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo em um lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. 3 horas depois, Safira chega. E Pedro pergunta para ela, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Pedro dá uma chance para ela dizer, não foi esse valor. É outro valor, ele mentiu. Talvez porque Ananias tramou isso tudo e ela foi apenas seguindo a ele, Pedro dá essa oportunidade de arrependimento.
Mas ela responde: sim, foi este o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os homens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. O juízo de Deus veio sobre ela novamente. O mesmo juízo que havia vindo sobre o seu marido, agora chega a Safira. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Por 2 vezes o texto fala sobre um grande temor que se apodera de todos aqueles que sabem daquele acontecimento. Temor não tem a ver com medo, temor tem a ver com respeito, temor tem a ver com reconhecimento de quem Deus é e da maneira como nós devemos servi-lo. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Que lições, queridos, podemos tirar para nós hoje? Primeiro, se temos adoradores mentirosos, nem toda adoração, nem todo ato de adoração é um ato de adoração verdadeira. Como disse, Jesus falou sobre isso. Olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Caim oferece algo ao Senhor, mas não adora verdadeiramente, por isso a sua oferta não é aceita. Quando vamos em Mateus capítulo 6, vemos Jesus falando sobre oração, sobre jejum, sobre doação, sobre abençoar a vida de outras pessoas que precisam. E ele faz ali uma comparação entre a forma como nós, seus súditos, devemos fazer e como os escribas e fariseus faziam. Eles queriam o reconhecimento, o aplauso dos homens. Eles não estavam adorando a Deus, eles não estavam ofertando ao Senhor, mas na verdade estavam ofertando aos homens. Queria receber o aplauso. Nem todo ato de adoração é um ato de adoração verdadeira. Infelizmente, há muitas pessoas dentro dos templos das igrejas que parece que estão adorando, mas na verdade não é uma adoração verdadeira. É uma adoração fingida, é uma adoração falsa, é uma adoração não de acordo com aquilo que o Senhor deseja. E nós precisamos lembrar que Ele está buscando verdadeiros adoradores, não adoradores mentirosos, que o adorem em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Cuidado ao julgar e dizer aquela é uma adoração verdadeira. Nem todo ato de adoração é um ato de adoração verdadeira. Segunda lição é de que é preciso guardar o nosso coração, para que sejamos verdadeiros adoradores. O texto aqui, queridos, não fala sobre salvação, mas o texto diz, 2 irmãos, e Pedro diz, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? Precisamos guardar o nosso coração, para que sejamos então verdadeiros adoradores. Como disse há pouco, o diabo, nosso adversário, ele está em volta, ele está buscando uma brecha, ele está trazendo algumas coisas à sua mente, ao seu coração, e talvez por falta de cuidado, de discernimento espiritual, nós deixamos que ele encha o nosso coração e oferecemos uma adoração de forma que o Senhor, ele não aceita. Quando Caim está numa conversa com Deus, Deus fala sobre isso. Caim, se você fizer o bem, vai haver aceitação para você.
Caim, observe o seu coração, sonde o seu coração, veja o que você está fazendo, veja como você está fazendo. Queridos, infelizmente, no corre-corre da vida, muitos dos irmãos aqui vieram para o templo sem preparar o seu coração, sem ter o momento de preparar o coração para esse momento de estar perante o Senhor e adorá-lo, oferecer a Ele canções, orações, o ouvir a palavra. E muitas vezes chegamos aqui com o nosso coração cheio de preocupações, pensamentos dessa vida, compromissos do que vamos fazer depois que saímos daqui. Às vezes estamos no lugar de adoração, mas o nosso coração não está nisso. O coração não está cheio de Deus, cheio de gratidão, cheio de amor para oferecer ao Senhor. Precisamos guardar o nosso coração para que sejamos verdadeiros adoradores. Uma outra verdade que esse texto ele traz para nós é que Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a qualidade da nossa adoração. Ele vê a nossa ação, as nossas mãos que se levantam, os nossos olhos que se fecham, a nossa boca que se abre, canta e ora. Mas acima de tudo, Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa motivação. Ele sabe por que eu faço o que eu faço. Ele sabe por que eu estou aqui pregando. Se a minha motivação ela é de oferecer algo ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, ou é de aparecer, de buscar um reconhecimento, buscar aplausos, Ele conhece. Como disse há pouco, é tolice pensar que nós podemos enganar a Deus. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe qual é a sua motivação ao dar uma oferta para a campanha de missões estaduais, de estar aqui nessa noite. Ele conhece o seu coração. Porque Deus, como disse para Samuel, Ele não é como nós, que vê o exterior, que vê o que o homem pode mostrar e fazer na sua performance, mas Ele vê o coração. Por isso, uma vez, conversando com uma jovem, e ela dizia, eu estou na igreja por esse motivo. E não era motivo de amor ao Senhor, de ter sido alcançada pela graça. E eu disse para ela, seria melhor que você então fosse verdadeira, e você seguisse a sua vida, e saísse da igreja. Porque Deus conhece o seu coração. Você está perdendo tempo aqui, porque não é uma adoração verdadeira. Deus conhece os nossos corações. Não podemos enganar o Senhor. Ele sabe quem nós somos e o que estamos oferecendo para Ele. E a última lição, queridos, é que Deus age com juízo para purificar a sua igreja. Deus não deixa o pecado impune. É fato que nós não vemos de uma forma tão constante acontecer o que aconteceu naquele dia de culto, onde 2 adoradores mentirosos, fingidos, morreram ali no templo, trazendo para os nossos dias, né? Morreram no lugar de culto. É fato que Deus não tem feito isso. Mas quantas vidas são vidas secas, são vidas mortas e mornas. E talvez o maior juízo seja o juízo de achar que podemos enganar a Deus. De estarmos aqui enganando a nós mesmos. E cada vez mais trazendo juízo sobre nós. Deus age para purificar a sua igreja.
E o propósito dele é restaurar o temor a Ele. Precisamos, queridos, temer o Senhor. E parece que os crentes de hoje esqueceram o que é temer a Deus. Flertamos, brincamos, nos envolvemos com o pecado de forma deliberada, achando de que Deus vai deixar passar isso. Esquecemos do que o apóstolo Paulo diz: Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. O que o homem semear, ele vai colher. Precisamos restaurar o temor a Deus. Precisamos pensar um pouco mais sobre a forma como temos adorado ao Senhor. E, na verdade, a adoração na Bíblia é muito mais do que um ato de culto. Adoração na Bíblia, na verdade, é um estilo de vida. É viver prostrado, rendido, entregue ao Senhor. Certa vez, um líder religioso, em pecado, ao ser perguntado: como você conseguia conduzir os atos religiosos estando em pecado deliberado? E ele disse: era simples. Antes daquele ato religioso, eu pedia perdão a Deus. E pronto, eu estava limpo. Isso revela uma falta de temor a Deus. Porque após aquele ato religioso, ele voltava correndo com todas as suas forças para cometer o pecado. Deus age. O nosso Deus é bom, é amoroso, mas é justo. E Ele age. E age com juízo para purificar a sua igreja. E a minha pergunta a você é: como tem sido a sua adoração? Qual tem sido a qualidade da sua adoração? Que tipo de adorador é você? Um adorador verdadeiro ou um adorador mentiroso? Que dia após dia tem mentido ao Senhor, achando que é possível esconder dele quem de fato você é e aquilo que você tem oferecido a Ele. Este texto está aqui para nos lembrar que precisamos temer o Senhor, que precisamos ser de fato verdadeiros adoradores. E quando eu olho para Ananias e para Safira, eles tiveram o mesmo fim. Mas como pontuamos, Ananias já estava com seu coração cheio do que o diabo havia trazido. E não houve nenhuma possibilidade ali de arrependimento. O juízo veio imediatamente. Com Safira, houve a possibilidade de arrependimento. E eu consigo perceber Jesus quando ele vem. E Jesus veio para nos dar a possibilidade de arrependimento. Ele morreu ali na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você não precisássemos morrer. Para que o juízo de Deus não viesse sobre nós, porque veio sobre ele lá na cruz. Bastaria tão somente arrependermos dos nossos pecados, crermos nele como Senhor e Salvador da nossa vida. Para Ananias, o Senhor do coração e da vida dele não era Jesus, mas era o dinheiro que ele tinha. Quem é o Senhor do seu coração? Que Jesus seja o Senhor do seu coração. Quando ele é o Senhor das nossas vidas, nós podemos então adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos orar?